Adentramos aquela mata densa em busca de respostas, mas as coisas acabaram sendo ainda piores desde o primeiro passo, desde que ouvíamos sussurros que vinham de todos os lados, como se a própria floresta tentasse nos devorar. Muito boa noite, comunidade! Obrigado por estarem aqui, por nos permitirem entrar em seus lares com uma nova dose de histórias sombrias, de relatos que vão gelar seus ossos, que vão assombrá-los muito tempo depois de darem por terminado este episódio. O relato de hoje particularmente denso. Fala de lugares que nunca deveriam ser explorados, de ecos de tragédias que se recusam a desaparecer e de uma escuridão que é muito mais do que apenas a ausência de luz. Vamos tratar essa história com o respeito que o medo exige. E quero aproveitar para lembrar a todos que se sentem perdidos na escuridão, seja ela qual for, que não estão sozinhos. São parte desta comunidade, desta família que se reúne ao redor da fogueira digital para ouvir o desconhecido. Então, é hora de nos perdermos juntos nos caminhos tortuosos da história de hoje. Mas quero mandar um abraço à pessoa que compartilhou sua experiência e a todos vocês também. Um abraço que transcenda este microfone. Apague a luz e escute. Estão começando os relatos da noite. Olá, meu nome é Ricardo. Vivo hoje numa cidade grande, mas cresci numa pequena localidade no interior, cercada por matas e rios. Há pouco tempo comecei a acompanhar o canal e, embora sempre tenha tido um pé atrás com o sobrenatural, lembrei de uma experiência que vivi na adolescência e que até hoje me causa arrepios. Nossa cidade era pequena, daquelas onde todos se conhecem, e como toda cidade pequena, tinha suas lendas. A principal delas era sobre a Floresta da Sombra, uma área de mata fechada e antiga que ninguém se atrevia a explorar de verdade. Diziam que era um lugar amaldiçoado. Meu avô, um homem do campo, sério e de poucas palavras, sempre nos avisava para nunca, jamais, entrar naquela floresta. Ele contava que, décadas atrás, um grupo de lenhadores desapareceu ali sem deixar vestígios. Apenas suas ferramentas foram encontradas, enferrujadas e cobertas de musgo, como se estivessem lá há séculos. Nós, jovens e cheios de coragem estúpida, obviamente víamos a floresta como um desafio, um teste de bravura. Eu e meus 2 melhores amigos, o Lucas e o Fernando, decidimos que iríamos desvendar o mistério da Floresta da Sombra. Num sábado ensolarado, preparamos nossas mochilas com lanternas, um pouco de comida e uma bússola velha do meu pai. A ideia era entrar, caminhar por 1 hora e voltar antes do anoitecer. Simples, seguro. Pelo menos era o que pensávamos. No início, tudo parecia normal. A floresta era densa, mas bonita. O som dos pássaros, a luz do sol filtrada pelas copas das árvores. Mas à medida que avançávamos, uma mudança sutil começou a acontecer. O som dos pássaros desapareceu, substituído por um silêncio pesado, opressor. O ar ficou mais frio. Foi o Lucas quem notou primeiro. "Ei, vocês estão ouvindo isso?" ele sussurrou. Paramos e aguçamos os ouvidos. No meio do silêncio, um som baixo, quase imperceptível. Parecia o choro de uma criança, vindo de algum lugar à nossa frente. Isso gelou nosso sangue. Olhamos uns para os outros, o medo começando a substituir a adrenalina. Fernando, o mais cético de nós, disse que devia ser o vento ou algum animal. Mas o som era muito claro, muito humano. Decidimos seguir o som, movidos por uma mistura de medo e curiosidade. Caminhamos por mais uns 10 minutos, o choro ficando cada vez mais próximo. Então, o som parou de repente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Foi quando vimos a cabana. Era uma construção velha de madeira, quase engolida pela vegetação. Parecia abandonada há décadas. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento que agora soprava frio entre as árvores. Com o coração na boca, nos aproximamos.
Empurrei a porta e o rangido ecoou pela floresta silenciosa. O interior estava escuro e empoeirado. Havia uma mesa, uma cadeira virada e num canto um berço de madeira, vazio. Naquele momento a porta atrás de nós bateu com uma força violenta, nos trancando na escuridão. O pânico tomou conta. Acendemos nossas lanternas, os feixes de luz dançando freneticamente pelo cômodo. Foi quando a temperatura caiu drasticamente. Podíamos ver nossa própria respiração no ar gelado. Então, o choro recomeçou. Desta vez, não vinha de fora. Vinha do berço. Apontamos as lanternas para lá e o som parou. O berço começou a balançar lentamente, para frente e para trás, como se alguém o estivesse embalando. Mas não havia ninguém ali. Desesperados, começamos a forçar a porta. Gritávamos, batíamos com os ombros, mas ela não se movia. Parecia feita de pedra. Do lado de fora, ouvimos passos, pesados, arrastados, circulando a cabana. E uma risada baixa, gutural, que não pertencia a nenhuma criança. Não sei quanto tempo ficamos ali, aterrorizados, ouvindo os passos e a risada do lado de fora. Pareceram horas. Então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. O silêncio voltou. Tentamos a porta mais uma vez, e, para nossa surpresa, ela se abriu com um simples toque. Saímos correndo daquela cabana e daquela floresta como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem, não olhamos para trás. Corremos sem parar até sairmos da mata e chegarmos aos campos abertos, de volta à luz do sol. Nunca contamos a ninguém o que aconteceu. Sabíamos que não acreditariam em nós. Mas aquela experiência nos marcou para sempre. Nunca mais entramos na Floresta da Sombra. Anos depois, já adulto, perguntei ao meu avô sobre a cabana. Ele ficou pálido e me disse que aquela cabana não deveria existir. Ele disse que a lenda dos lenhadores contava que eles construíram um abrigo, mas que uma noite enlouqueceram e se mataram. E que desde então a floresta esconde a cabana, mostrando-a apenas para aqueles que ela deseja consumir. Não sei se nos livramos realmente daquela escuridão ou se um pedaço dela veio conosco. Às vezes, tarde da noite, quando o silêncio é total, ainda consigo ouvir um choro baixo, quase como uma lembrança, e sinto o mesmo frio que senti naquela cabana. Essa é a história até agora. Obrigado por escutá-la. Comunidade, que relato intenso. Agradeço ao Ricardo pela coragem de compartilhar algo tão pessoal e assustador. Histórias como essa nos lembram que existem lugares no mundo que guardam ecos de eventos terríveis e que, às vezes, a curiosidade pode nos levar a caminhos dos quais não há retorno fácil. Fiquem seguros e lembrem-se, nunca ignorem os avisos dos mais velhos. Eles sabem de coisas que não estão nos mapas. Até a próxima vez, quando mais relatos da noite nos encontrarão novamente na escuridão. Mas a Floresta da Sombra não se contenta em apenas assombrar. Ela se alimenta do medo, da dúvida, da curiosidade. E, como um predador paciente, ela esperou. Esperou que a semente do terror plantada em nossas mentes germinasse, que a lembrança daquela noite se tornasse um eco constante em nossos pensamentos. Anos se passaram. A vida seguiu seu curso. Lucas foi para a faculdade em outra cidade. Fernando se casou e montou uma pequena loja. Eu, por outro lado, nunca consegui me afastar completamente daquele lugar. A floresta, de alguma forma, me chamava. Não era um chamado audível, mas uma sensação, um arrepio na espinha sempre que eu passava perto de seus limites. Eu tentava ignorar, mas a curiosidade, aquela mesma curiosidade estúpida da adolescência, nunca me abandonou de verdade. Comecei a pesquisar livros antigos na biblioteca da cidade, relatos de moradores mais velhos, lendas passadas de geração em geração. Descobri que a história dos lenhadores era apenas a ponta do iceberg.
Havia contos de viajantes que se perdiam e nunca mais eram vistos, de animais que entravam na floresta e voltavam transformados, com olhos vazios e um comportamento agressivo. Havia até mesmo sussurros sobre rituais antigos, realizados nas profundezas da mata, para invocar entidades que habitavam aquele lugar antes mesmo de a cidade existir. Uma noite, a insônia me pegou de jeito. As lembranças da cabana, do choro, da risada gutural, tudo veio à tona com uma intensidade avassaladora. Decidi que precisava voltar, não para provar nada a ninguém, mas para mim mesmo, para entender, para talvez finalmente me libertar daquele fardo. Eu sabia que não poderia ir sozinho. Lucas e Fernando, embora ainda fossem meus amigos, haviam se distanciado daquele capítulo de nossas vidas. Eu precisava de alguém que entendesse, alguém que não me julgasse. Foi então que me lembrei de Dona Clara, a velha curandeira da cidade. Ela era conhecida por seu conhecimento sobre as lendas locais e por sua conexão com o mundo espiritual. Muitos a consideravam louca, mas eu sabia que ela era a única que poderia me ajudar. Com relutância, Dona Clara concordou em me acompanhar. Ela me fez prometer que seguiríamos suas instruções à risca, que não faríamos nada, que ela não aprovasse. Partimos ao amanhecer com a floresta ainda envolta em uma névoa misteriosa. Dona Clara carregava uma sacola de ervas, amuletos e um rosário antigo. Eu levava apenas uma lanterna e a bússola, a mesma bússola que nos guiou, ou nos enganou, anos atrás. À medida que nos aprofundávamos na mata, a atmosfera mudava. O ar ficava mais pesado, o silêncio mais profundo. Dona Clara murmurava orações em uma língua que eu não compreendia, e o cheiro das ervas se misturava ao aroma úmido da floresta. Eu sentia a presença. A floresta estava viva, e ela sabia que estávamos ali. Chegamos à clareira onde a cabana estava, mas ela não estava lá. Onde antes havia a construção velha e decrépita, agora havia apenas um emaranhado de cipós e árvores retorcidas. Era como se a floresta a tivesse engolido, apagado sua existência. Dona Clara tocou o chão com a ponta dos dedos, seus olhos fechados em concentração. Ela me disse que a cabana não era um lugar físico, mas uma manifestação do medo, uma armadilha para aqueles que se atreviam a desafiar a floresta. De repente, o ar ficou gelado. Um vento forte soprou, fazendo as árvores balançarem violentamente. Eu ouvi o choro, o mesmo choro de criança, vindo de todas as direções, e a risada, aquela risada gutural que parecia vir das profundezas da terra. Dona Clara abriu os olhos, seu rosto pálido. Ela me puxou pela mão, me dizendo para correr, para não olhar para trás. Corremos sem rumo, sem olhar para a bússola, seguindo apenas o instinto. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, os galhos se transformando em braços, as sombras em figuras disformes. Eu podia sentir a respiração fria em minha nuca, os sussurros em meus ouvidos. Era como se a floresta estivesse nos caçando, nos cercando, nos empurrando para um abismo de escuridão. Finalmente, exaustos e aterrorizados, conseguimos sair da floresta. A luz do sol nunca pareceu tão acolhedora, o ar tão puro. Caímos no chão, ofegantes, o coração batendo descontroladamente. Dona Clara, apesar da idade, parecia mais forte do que nunca. Ela me olhou com uma expressão séria e disse: "A floresta não quer ser perturbada. Ela guarda seus segredos com unhas e dentes. E aqueles que tentam desvendá-los pagam um preço. Desde aquele dia, eu nunca mais tentei voltar à Floresta da Sombra. Mas a floresta, ela nunca me deixou. Ela vive em meus pesadelos, em meus pensamentos, em cada sombra que se alonga ao anoitecer. Eu sei que ela está lá, esperando por aqueles que, como eu, ousam desafiar o desconhecido. E eu sei que um dia ela pode vir me buscar. Comunidade, a história de Ricardo é um lembrete sombrio de que nem todos os mistérios devem ser desvendados. Alguns lugares, algumas entidades, são melhor deixados em paz.
A Floresta da Sombra é um desses lugares, um eco de um passado sombrio que se recusa a morrer. Ela nos ensina que o medo não é apenas uma emoção, mas uma força, uma energia que pode moldar a realidade, que pode transformar a curiosidade em desespero, a bravura em terror. Que esta história sirva de aviso, que ela os faça pensar duas vezes antes de se aventurarem em lugares onde o véu entre o nosso mundo e o outro é tênue, porque às vezes o que buscamos no escuro pode acabar nos encontrando. E quando isso acontece, não há para onde correr. Fiquem seguros e lembrem-se, a escuridão nem sempre está lá fora. Às vezes, ela reside dentro de nós, esperando a oportunidade de se manifestar. E a floresta, ela sabe disso. Ela se alimenta disso. Até a próxima vez, quando mais relatos da noite nos encontrarão novamente na escuridão. Mas a Floresta da Sombra não se contenta em apenas assombrar. Ela se alimenta do medo, da dúvida, da curiosidade. E como um predador paciente, ela esperou. Esperou que a semente do terror plantada em nossas mentes germinasse, que a lembrança daquela noite se tornasse um eco constante em nossos pensamentos. A floresta, com sua inteligência sutil e malevolente, tecia uma teia, invisível, puxando-nos de volta para suas profundezas, para o lugar onde a realidade se dobra e o tempo perde seu significado. Anos se passaram. A vida seguiu seu curso, mas para mim, o relógio parecia ter parado naquele ponto sombrio. Lucas foi para a faculdade em outra cidade, tentando apagar as memórias daquele dia com a efervescência da vida universitária. Fernando se casou e montou uma pequena loja, buscando refúgio na rotina e na normalidade. Eu, por outro lado, nunca consegui me afastar completamente daquele lugar. A floresta de alguma forma me chamava. Não era um chamado audível, mas uma sensação. Um arrepio na espinha sempre que eu passava perto de seus limites. Era como um ímã invisível, uma força gravitacional que me puxava para o seu centro escuro. Eu tentava ignorar, mas a curiosidade, aquela mesma curiosidade estúpida da adolescência, nunca me abandonou de verdade. Ela se transformou em uma obsessão silenciosa, um sussurro constante em minha mente. Comecei a pesquisar, não apenas por curiosidade, mas por uma necessidade premente de entender. Livros antigos na biblioteca da cidade, empoeirados e esquecidos, continham relatos fragmentados de eventos inexplicáveis. Registros paroquiais mencionavam desaparecimentos misteriosos. Entrevistei moradores mais velhos, cujos olhos se arregalavam de medo ao mencionar o nome da Floresta da Sombra. Descobri que a história dos lenhadores era apenas a ponta do iceberg de uma série de tragédias que se estendiam por séculos. Havia contos de viajantes que se perdiam e nunca mais eram vistos, suas almas talvez presas em um limbo verdejante. De animais que entravam na floresta e voltavam transformados, com olhos vazios e um comportamento agressivo, como se tivessem sido possuídos por algo antigo e maligno. Havia até mesmo sussurros sobre rituais antigos, realizados nas profundezas da mata, para invocar entidades que habitavam aquele lugar antes mesmo de a cidade existir. Seres primordiais que se alimentavam do medo e do desespero humano. Uma noite, a insônia me pegou de jeito mais forte do que nunca. As lembranças da cabana, do choro fantasmagórico, da risada gutural que ecoava em minha mente, tudo veio à tona com uma intensidade avassaladora. Eu me revirava na cama, suando frio, incapaz de escapar das garras daquele pesadelo acordado. Decidi que precisava voltar, não para provar nada a ninguém, mas para mim mesmo, para entender, para talvez finalmente me libertar daquele fardo que carregava em minha alma. Eu precisava de um fechamento, uma resposta, mesmo que ela fosse mais aterrorizante do que a própria pergunta. Eu sabia que não poderia ir sozinho. Lucas e Fernando, embora ainda fossem meus amigos, haviam se distanciado daquele capítulo de nossas vidas, preferindo enterrar as memórias dolorosas.
Eu precisava de alguém que entendesse, alguém que não me julgasse, alguém que tivesse a coragem de enfrentar o desconhecido ao meu lado. Foi então que me lembrei de Dona Clara, a velha curandeira da cidade. Ela era conhecida por seu conhecimento sobre as lendas locais, por sua conexão com o mundo espiritual e por sua capacidade de ver além do véu da realidade. Muitos a consideravam louca, uma excêntrica, mas eu sabia que ela era a única que poderia me ajudar, a única que talvez tivesse as ferramentas para desvendar os segredos da Floresta da Sombra. Com relutância e após muita insistência de minha parte, Dona Clara concordou em me acompanhar. Ela me fez prometer que seguiríamos suas instruções à risca, que não faríamos nada que ela não aprovasse, que respeitaríamos os limites do que era conhecido e do que era proibido. Partimos ao amanhecer, com a floresta ainda envolta em uma névoa misteriosa, como um manto que escondia seus segredos mais profundos. Dona Clara carregava uma sacola de ervas secas, amuletos de proteção feitos de galhos e pedras, e um rosário antigo, cujas contas pareciam gastas por séculos de orações. Eu levava apenas uma lanterna, um cantil de água e a bússola, a mesma bússola que nos guiou ou nos enganou anos atrás, agora um símbolo de minha busca incessante. À medida que nos aprofundávamos na mata, a atmosfera mudava de forma palpável. O ar ficava mais pesado, denso, como se a própria floresta estivesse respirando ao nosso redor. O silêncio se tornava mais profundo, um silêncio que não era a ausência de som, mas a presença de algo que absorvia todo e qualquer ruído. Dona Clara murmurava orações em uma língua que eu não compreendia, palavras antigas que pareciam se misturar com o farfalhar das folhas. O cheiro das ervas se misturava ao aroma úmido da floresta, um cheiro de terra molhada, de folhas em decomposição e de algo mais, algo indescritível e perturbador. Eu sentia a presença. A floresta estava viva e ela sabia que estávamos ali, intrusos em seu domínio sagrado e profano. Chegamos à clareira onde a cabana estava, mas ela não estava lá. Onde antes havia a construção velha e decrépita, agora havia apenas um emaranhado de cipós e árvores retorcidas, como se a floresta a tivesse engolido, apagado sua existência da face da terra. Era como se a cabana nunca tivesse existido, uma ilusão, uma miragem do medo. Dona Clara tocou o chão com a ponta dos dedos, seus olhos fechados em concentração, sua testa franzida em um esforço visível. Ela me disse que a cabana não era um lugar físico, mas uma manifestação do medo, uma armadilha para aqueles que se atreviam a desafiar a floresta, uma projeção de nossos próprios terrores mais profundos. Ela era um portal, uma porta para algo que não deveria ser aberto. De repente, o ar ficou gelado, um frio que penetrava os ossos e fazia a pele arrepiar. Um vento forte soprou, fazendo as árvores balançarem violentamente, seus galhos se estendendo como garras em nossa direção. Eu ouvi o choro, o mesmo choro de criança, vindo de todas as direções, ecoando nas profundezas da floresta. Um lamento que parecia vir de um tempo imemorial. E a risada. Aquela risada gutural que parecia vir das profundezas da terra. Um som que prometia loucura e desespero. Dona Clara abriu os olhos, seu rosto pálido, seus lábios tremendo. Ela me puxou pela mão, me dizendo para correr, para não olhar para trás, para não dar à floresta o que ela queria. Nossa atenção, nosso medo, nossa alma. Corremos. Corremos sem rumo, sem olhar para a bússola, apenas seguindo o instinto de sobrevivência. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, os galhos se transformando em braços que tentavam nos agarrar, as sombras em figuras disformes que dançavam em nossa visão periférica. Eu podia sentir a respiração fria em minha nuca, os sussurros em meus ouvidos, palavras ininteligíveis que pareciam prometer um destino terrível.
Era como se a floresta estivesse nos caçando, nos cercando, nos empurrando para um abismo de escuridão, para um ponto sem retorno. As árvores pareciam se mover, as raízes se erguiam como armadilhas e o chão se tornava escorregadio, como se a própria terra estivesse conspirando contra nós. Finalmente, exaustos e aterrorizados, conseguimos sair da floresta. A luz do sol nunca pareceu tão acolhedora, o ar tão puro, o som dos pássaros tão melodioso. Caímos no chão, ofegantes, o coração batendo descontroladamente, como se quisesse saltar do peito. Dona Clara, apesar da idade, parecia mais forte do que nunca, sua determinação inabalável. Ela me olhou com uma expressão séria e disse: "A floresta não quer ser perturbada. Ela guarda seus segredos com unhas e dentes. E aqueles que tentam desvendá-los pagam um preço. Um preço que nem sempre é a vida, mas algo muito mais valioso: a paz de espírito." Desde aquele dia, eu nunca mais tentei voltar à Floresta da Sombra. Mas a floresta, ela nunca me deixou. Ela vive em meus pesadelos, em meus pensamentos, em cada sombra que se alonga ao anoitecer. Eu sei que ela está lá, esperando. Esperando por aqueles que, como eu, ousam desafiar o desconhecido. E eu sei que um dia ela pode vir me buscar. Não importa onde eu esteja. Importa o quão longe eu tente fugir. A floresta tem uma memória longa e ela não esquece aqueles que a perturbaram. Comunidade, a história de Ricardo é um lembrete sombrio de que nem todos os mistérios devem ser desvendados. Alguns lugares, algumas entidades, são melhor deixados em paz. A Floresta da Sombra é um desses lugares, um eco de um passado sombrio que se recusa a morrer. Ela nos ensina que o medo não é apenas uma emoção, mas uma força, uma energia que pode moldar a realidade, que pode transformar a curiosidade em desespero, a bravura em terror. Ela nos mostra que o desconhecido não é apenas algo a ser explorado, mas algo a ser respeitado, temido e, acima de tudo, evitado. Que esta história sirva de aviso, que ela os faça pensar duas vezes antes de se aventurarem em lugares onde o véu entre o nosso mundo e o outro é tênue, onde as leis da física se dobram e a sanidade é um luxo. Porque, às vezes, o que buscamos no escuro pode acabar nos encontrando. E quando isso acontece, não há para onde correr, não há para onde se esconder. A escuridão nos abraça e nos tornamos parte dela. Fiquem seguros e lembrem-se, a escuridão nem sempre está lá fora. Às vezes, ela reside dentro de nós, esperando a oportunidade de se manifestar. E a floresta, ela sabe disso. Ela se alimenta disso. Ela se fortalece com cada arrepio, com cada batida acelerada do coração, com cada sussurro de medo. Ela é a personificação do terror, a guardiã de segredos que a humanidade nunca deveria conhecer. Até a próxima vez, quando mais relatos da noite nos encontrarão novamente na escuridão e a linha entre o real e o sobrenatural se tornará ainda mais tênue. De minha parte, Dona Clara concordou em me acompanhar. Ela me fez prometer que seguiríamos suas instruções à risca, que não faríamos nada que ela não aprovasse, que respeitaríamos os limites do que era conhecido e do que era proibido. Partimos ao amanhecer, com a floresta ainda envolta em uma névoa misteriosa, como um manto que escondia seus segredos mais profundos. Dona Clara carregava uma sacola de ervas secas, amuletos de proteção feitos de galhos e pedras, e um rosário antigo, cujas contas pareciam gastas por séculos de orações. Eu levava apenas uma lanterna, um cantil de água e a bússola, a mesma bússola que nos guiou, ou nos enganou, anos atrás, agora um símbolo de minha busca incessante. À medida que nos aprofundávamos na mata, a atmosfera mudava de forma palpável. O ar ficava mais pesado, denso, como se a própria floresta estivesse respirando ao nosso redor.
O silêncio se tornava mais profundo, um silêncio que não era ausência de som, mas a presença de algo que absorvia todo e qualquer ruído. Dona Clara murmurava orações em uma língua que eu não compreendia, palavras antigas que pareciam se misturar com o farfalhar das folhas. O cheiro das ervas se misturava ao aroma úmido da floresta, um cheiro de terra molhada, de folhas em decomposição e de algo mais, algo indescritível e perturbador. Eu sentia a presença. A floresta estava viva e ela sabia que estávamos ali, intrusos em seu domínio sagrado e profano. Chegamos à clareira onde a cabana estava, mas ela não estava lá. Onde antes havia a construção velha e decrépita, agora havia apenas um emaranhado de cipós e árvores retorcidas, como se a floresta a tivesse engolido, apagado sua existência da face da terra. Era como se a cabana nunca tivesse existido, uma ilusão, uma miragem do medo. Dona Clara tocou o chão com a ponta dos dedos, seus olhos fechados em concentração, sua testa franzida em um esforço visível. Ela me disse que a cabana não era um lugar físico, mas uma manifestação do medo, uma armadilha para aqueles que se atreviam a desafiar a floresta, uma projeção de nossos próprios terrores mais profundos. Ela era um portal, uma porta para algo que não deveria ser aberto. De repente, o ar ficou gelado, um frio que penetrava os ossos e fazia a pele arrepiar. Um vento forte soprou, fazendo as árvores balançarem violentamente, seus galhos se estendendo como garras em nossa direção. Eu ouvi o choro, o mesmo choro de criança, vindo de todas as direções, ecoando nas profundezas da floresta, um lamento que parecia vir de um tempo imemorial. E a risada. Aquela risada gutural que parecia vir das profundezas da terra, um som que prometia loucura e desespero. Dona Clara abriu os olhos, seu rosto pálido, seus lábios tremendo. Ela me puxou pela mão, me dizendo para correr, para não olhar para trás, para não dar à floresta o que ela queria. Nossa atenção, nosso medo, nossa alma. Corremos. Corremos sem rumo, sem olhar para a bússola, apenas seguindo o instinto de sobrevivência. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, os galhos se transformando em braços que tentavam nos agarrar, as sombras em figuras disformes que dançavam em nossa visão periférica. Eu podia sentir a respiração fria em minha nuca, os sussurros em meus ouvidos, palavras ininteligíveis que pareciam prometer um destino terrível. Era como se a floresta estivesse nos caçando, nos cercando, nos empurrando para um abismo de escuridão, para um ponto sem retorno. As árvores pareciam se mover, as raízes se erguiam como armadilhas, e o chão se tornava escorregadio, como se a própria terra estivesse conspirando contra nós. Finalmente, exaustos e aterrorizados, conseguimos sair da floresta. A luz do sol nunca pareceu tão acolhedora, o ar tão puro, o som dos pássaros tão melodioso. Caímos no chão, ofegantes, o coração batendo descontroladamente, como se quisesse saltar do peito. Dona Clara, apesar da idade, parecia mais forte do que nunca, sua determinação inabalável. Ela me olhou com uma expressão séria e disse: "A floresta não quer ser perturbada. Ela guarda seus segredos com unhas e dentes, e aqueles que tentam desvendá-los pagam um preço. Um preço que nem sempre é a vida, mas algo muito mais valioso: a paz de espírito." Desde aquele dia, eu nunca mais tentei voltar à Floresta da Sombra. Mas a floresta, ela nunca me deixou. Ela vive em meus pesadelos, em meus pensamentos, em cada sombra que se alonga ao anoitecer. Eu sei que ela está lá, esperando por aqueles que, como eu, ousam desafiar o desconhecido. E eu sei que um dia ela pode vir me buscar, não importa onde eu esteja, não importa o quão longe eu tente fugir. A floresta tem uma memória longa e ela não esquece aqueles que a perturbaram.
comunidade, a história de Ricardo é um lembrete sombrio de que nem todos os mistérios devem ser desvendados. Alguns lugares, algumas entidades, são melhor deixados em paz. A Floresta da Sombra é um desses lugares, um eco de um passado sombrio que se recusa a morrer. Ela nos ensina que o medo não é apenas uma emoção, mas uma força, uma energia que pode moldar a realidade, que pode transformar a curiosidade em desespero, a bravura em terror. Ela nos mostra que o desconhecido não é apenas algo a ser explorado, mas algo a ser respeitado, temido e, acima de tudo, evitado. Que esta história sirva de aviso, que ela os faça pensar duas vezes antes de se aventurarem em lugares onde o véu entre o nosso mundo e o outro é tênue, onde as leis da física se dobram e a sanidade é um luxo, porque às vezes o que buscamos no escuro pode acabar nos encontrando. E quando isso acontece, não há para onde correr, não há para onde se esconder. A escuridão nos abraça e nos tornamos parte dela. Fiquem seguros e lembrem-se, a escuridão nem sempre está lá fora. Às vezes, ela reside dentro de nós, esperando a oportunidade de se manifestar. E a floresta, ela sabe disso, ela se alimenta disso, ela se fortalece com cada arrepio, com cada batida acelerada do coração, com cada sussurro de medo. Ela é a personificação do terror, a guardiã de segredos que a humanidade nunca deveria conhecer. Até a próxima vez, quando mais relatos da noite nos encontrarão novamente na escuridão e a linha entre o real e o sobrenatural se tornará ainda mais tênue. O chamado da floresta, no entanto, não se calou. Ele se tornou mais insistente, mais sutil, infiltrando-se em meus sonhos, em meus pensamentos diurnos. Eu via vultos nas sombras, ouvia sussurros no vento, sentia um frio inexplicável mesmo nos dias mais quentes. A floresta havia me marcado e eu sabia que, de alguma forma, ela ainda não havia terminado comigo. A paz de espírito que Dona Clara mencionou era um luxo que eu não podia mais ter. Cada ruído, cada sombra, cada momento de silêncio se tornava um lembrete constante da minha incursão naquele lugar proibido. Decidi que precisava entender mais, não apenas sobre a floresta, mas sobre a natureza do medo em si. Mergulhei em estudos de folclore, mitologia e parapsicologia. Descobri que a Floresta da Sombra não era um fenômeno isolado. Em diversas culturas ao redor do mundo, existiam relatos de lugares semelhantes, florestas antigas e densas, que eram consideradas portais para outras dimensões, lares de entidades ancestrais, ou simplesmente locais onde a energia do sofrimento humano se acumulava e se manifestava. A cabana, o choro, a risada, tudo isso se encaixava em padrões de manifestações paranormais descritas em textos antigos. Eu não estava louco, eu havia apenas tropeçado em uma realidade que a maioria das pessoas preferia ignorar. Minha pesquisa me levou a um antigo diário, encontrado em um sebo empoeirado de uma cidade vizinha. O diário pertencia a um botânico do século XIX, que havia se aventurado na Floresta da Sombra. Seus escritos eram inicialmente científicos, descrevendo a flora e a fauna local. Mas à medida que ele se aprofundava na floresta, o tom de seus relatos mudava. Ele começou a descrever sensações estranhas, visões e, finalmente, encontros com uma entidade sombria que ele chamava de a Guardiã. As últimas páginas do diário eram ilegíveis, rabiscos frenéticos e desenhos perturbadores que pareciam feitos por uma mente em colapso. A última entrada legível dizia: "Ela não quer que eu saia. Ela me quer para sempre aqui, parte da sua escuridão." O diário terminava abruptamente, sem conclusão, sem um fim. Era um testemunho aterrorizante do poder da floresta. Essa descoberta me fez questionar tudo. A cabana não era apenas uma manifestação do medo, era um local específico,
um ponto de convergência para a energia da floresta. E o choro, a risada, não eram apenas ecos do passado, mas a própria guardiã atraindo suas vítimas para a armadilha. Eu havia escapado por pouco, mas o botânico não teve a mesma sorte. Ele se tornou parte da floresta, uma das muitas almas perdidas que a habitavam. Decidi que não poderia mais ignorar. Eu precisava confrontar a floresta da sombra, não com bravura estúpida, mas com conhecimento e respeito. Eu precisava entender a guardiã, seus motivos, sua natureza. Eu sabia que era perigoso, mas a obsessão era mais forte do que o medo. Eu me preparei meticulosamente. Estudei os rituais descritos no diário, as ervas de proteção que Dona Clara usava, os símbolos antigos que poderiam me proteger. Eu não iria sozinho. Eu levaria comigo o conhecimento, a preparação e, acima de tudo, a determinação de não me tornar mais uma vítima da floresta. Minha terceira incursão na Floresta da Sombra foi diferente. Não havia mais a inocência da primeira vez, nem o desespero da segunda. Havia uma calma fria, uma resolução. Eu estava armado com informações, com um propósito. Dona Clara, embora preocupada, me deu sua bênção e me forneceu mais amuletos e instruções. Ela me disse que a guardiã não era inerentemente má, mas uma força da natureza, um espírito protetor da floresta que havia sido corrompido pela dor e pelo sofrimento humano. Ela se alimentava da tristeza, do desespero, e os lenhadores, com sua violência e destruição, haviam despertado sua fúria. Entrei na floresta ao meio-dia, quando a luz do sol era mais forte, na esperança de que isso diminuiria o poder das sombras. O silêncio ainda era opressor, mas desta vez eu não estava sozinho. Eu sentia a presença de Dona Clara, suas orações me acompanhando. Eu sentia a presença do botânico, seu diário em minha mochila, um lembrete constante do perigo. E eu sentia a presença da guardiã, sua energia pulsando ao meu redor, observando cada um dos meus movimentos. Caminhei em direção ao local onde a cabana deveria estar, seguindo as coordenadas que o diário do botânico havia fornecido. A vegetação era ainda mais densa, os cipós mais emaranhados, como se a floresta estivesse tentando me impedir de chegar ao seu coração. Mas eu persisti, cortando caminho com um facão, meus olhos fixos no objetivo. Finalmente cheguei. E lá estava ela. Não a cabana decrépita que eu me lembrava, mas uma estrutura antiga de pedra, quase completamente coberta por musgo e era. Era um altar, um lugar de sacrifício, onde os rituais antigos eram realizados. E no centro do altar havia uma pequena estatueta de madeira, entalhada com símbolos estranhos. Era a representação da guardiã. Assim que toquei a estatueta, o ar ficou gelado. O choro de criança ecoou, mas desta vez não era um choro de desespero, mas um choro de dor, de sofrimento. A risada gutural se transformou em um lamento de séculos de dor. Eu entendi. A guardiã não era um monstro, mas uma vítima. Ela estava presa, amaldiçoada a proteger a floresta e a se alimentar do sofrimento daqueles que a profanavam. Ela não queria nos machucar, ela queria ser libertada. Eu sabia o que tinha que fazer. Segui as instruções de Dona Clara e do diário do botânico. Comecei a recitar as orações antigas, a queimar as ervas de proteção, a traçar os símbolos no chão ao redor do altar. A floresta reagiu. O vento uivava, as árvores balançavam violentamente e as sombras dançavam ao meu redor, tentando me distrair, tentando me assustar. Mas eu persisti, minha voz firme, minha mente focada. Eu estava ali para libertar a guardiã, para quebrar a maldição que aprendia àquele lugar. À medida que as orações se intensificavam, a energia da floresta começou a mudar. O frio diminuiu, o choro se acalmou e o lamento se transformou em um sussurro de gratidão. A estatueta da guardiã começou a brilhar com uma luz suave e os símbolos entalhados nela se acenderam. Finalmente, com um último suspiro, a luz se apagou e a estatueta se desfez em pó.
A maldição havia sido quebrada. O silêncio que se seguiu não era mais opressor, mas um silêncio de paz, de alívio. A floresta parecia respirar novamente, seus galhos balançando suavemente ao vento, seus pássaros cantando. Novamente, eu havia cumprido minha missão. Eu havia libertado a guardiã e, ao fazer isso, eu havia me libertado também. A obsessão havia desaparecido, substituída por uma sensação de calma e propósito. Eu sabia que a floresta ainda guardava seus segredos, mas agora eles eram segredos de paz, não de terror. Saí da floresta ao anoitecer, exausto, mas com uma sensação de leveza que eu não sentia há anos. O ar estava fresco, o céu estrelado e o som dos grilos era uma melodia reconfortante. Eu havia enfrentado meus medos, desvendado um mistério antigo, e ao fazer isso, havia encontrado a mim mesmo. A Floresta da Sombra não era mais um lugar de terror, mas um lugar de cura, um lembrete de que a escuridão pode ser transformada em luz e que a esperança pode florescer mesmo nos lugares mais sombrios. Comunidade, a história de Ricardo é um testemunho do poder da coragem, do conhecimento e da compaixão. Ela nos mostra que o medo nem sempre é o inimigo, mas um guia, um professor que nos leva a lugares que nunca imaginamos. A Floresta da Sombra, antes um símbolo de terror, agora se torna um símbolo de redenção, um lugar onde a dor pode ser curada e a paz pode ser encontrada. Que esta história nos inspire a enfrentar nossos próprios medos, a buscar a verdade e a encontrar a luz mesmo nas profundezas da escuridão. Porque às vezes o que buscamos no escuro não é o terror, mas a libertação. E quando a encontramos, o mundo se torna um lugar mais brilhante, mais esperançoso, mais cheio de possibilidades. Até a próxima vez, quando mais relatos da noite nos encontrarão novamente na escuridão, e a linha entre o real e o sobrenatural se tornará ainda mais tênue, mas desta vez com a promessa de que a luz sempre pode prevalecer, com uma entidade sombria que ele chamava de a Guardiã. As últimas páginas do diário eram ilegíveis, rabiscos frenéticos e desenhos perturbadores que pareciam feitos por uma mente em colapso. A última entrada legível dizia: "Ela não quer que eu saia. Ela me quer para sempre aqui, parte da sua escuridão." O diário terminava abruptamente, sem conclusão, sem um fim. Era um testemunho aterrorizante do poder da floresta. Uma prova irrefutável de que o que eu havia vivido não era uma alucinação, mas uma realidade brutal e inegável. Essa descoberta me fez questionar tudo, reavaliar cada passo, cada sussurro que eu havia ignorado. A cabana não era apenas uma manifestação do medo, era um local específico, um ponto de convergência para a energia da floresta, um epicentro de sua malevolência. E o choro, a risada, não eram apenas ecos do passado, mas a própria guardiã, atraindo suas vítimas para a armadilha, tecendo sua teia de ilusões e desespero. Eu havia escapado por pouco, por um fio de sorte, mas o botânico não teve a mesma sorte. Ele se tornou parte da floresta, uma das muitas almas perdidas que a habitavam, um fantasma silencioso que vagava por entre as árvores, eternamente preso àquele lugar. Decidi que não poderia mais ignorar. Eu precisava confrontar a Floresta da Sombra, não com bravura estúpida, mas com conhecimento e respeito. Eu precisava entender a guardiã, seus motivos, sua natureza, sua história. Eu sabia que era perigoso, que cada passo poderia ser o último, mas a obsessão era mais forte do que o medo, a necessidade de respostas mais premente do que o instinto de autopreservação. Eu me preparei meticulosamente, como um guerreiro se prepara para a batalha final. Estudei os rituais descritos no diário, as ervas de proteção que Dona Clara usava, os símbolos antigos que poderiam me proteger, que poderiam me dar uma chance de sobreviver. Eu não iria sozinho.
Eu levaria comigo o conhecimento, a preparação e, acima de tudo, a determinação inabalável de não me tornar mais uma vítima da floresta, de não me juntar ao coro de almas perdidas. Minha terceira incursão na Floresta da Sombra foi diferente de todas as outras. Não havia mais a inocência ingênua da primeira vez, nem o desespero paralisante da segunda. Havia uma calma fria, uma resolução inabalável. Eu estava armado com informações, com um propósito claro, com a convicção de que eu poderia, de alguma forma, mudar o destino daquele lugar. Dona Clara, embora preocupada, me deu sua bênção e me forneceu mais amuletos e instruções, palavras de sabedoria que ecoavam em minha mente. Ela me disse que a guardiã não era inerentemente má, mas uma força da natureza, um espírito protetor da floresta que havia sido corrompido pela dor e pelo sofrimento humano, uma entidade que havia sido ferida e que agora reagia com fúria. Ela se alimentava da tristeza, do desespero, e os lenhadores, com sua violência e destruição, haviam despertado sua fúria, transformando-a em um monstro. Entrei na floresta ao meio-dia, quando a luz do sol era mais forte, na esperança de que isso diminuiria o poder das sombras, que afastaria as entidades que se escondiam na escuridão. O silêncio ainda era opressor, mas desta vez eu não estava sozinho. Eu sentia a presença de Dona Clara, suas orações me acompanhando, me envolvendo em um manto de proteção. Eu sentia a presença do botânico, seu diário em minha mochila, um lembrete constante do perigo, mas também uma fonte de conhecimento. E eu sentia a presença da guardiã, sua energia pulsando ao meu redor, observando cada um dos meus movimentos, testando minha determinação. Caminhei em direção ao local onde a cabana deveria estar, seguindo as coordenadas que o diário do botânico havia fornecido. Cada passo uma oração silenciosa. A vegetação era ainda mais densa, os cipós mais emaranhados, como se a floresta estivesse tentando me impedir de chegar ao seu coração, de desvendar seus segredos mais profundos. Mas eu persisti, cortando caminho com um facão, meus olhos fixos no objetivo, minha mente focada. Finalmente cheguei, e lá estava ela. Não a cabana decrépita que eu me lembrava, mas uma estrutura antiga de pedra, quase completamente coberta por musgo e era, como se a própria natureza a tivesse abraçado. Era um altar, um lugar de sacrifício, onde os rituais antigos eram realizados, onde a linha entre o nosso mundo e o outro se tornava tênue. E no centro do altar havia uma pequena estatueta de madeira, entalhada com símbolos estranhos, símbolos que eu havia visto no diário do botânico. Era a representação da guardiã, a personificação de sua dor e de sua fúria. Assim que toquei a estatueta, o ar ficou gelado, um frio que penetrava os ossos e fazia a pele arrepiar. O choro de criança ecoou, mas desta vez não era um choro de desespero, mas um choro de dor, de sofrimento, um lamento que parecia vir de uma alma torturada. A risada gutural se transformou em um lamento de séculos de dor, de injustiça, de profanação. Eu entendi. A guardiã não era um monstro, mas uma vítima. Ela estava presa, amaldiçoada, a proteger a floresta e a se alimentar do sofrimento daqueles que a profanavam. Ela não queria nos machucar. Ela queria ser libertada. Queria que sua dor fosse reconhecida, que sua fúria fosse apaziguada. Eu sabia o que tinha que fazer. Segui as instruções de Dona Clara e do diário do botânico, cada gesto um ato de fé. Comecei a recitar as orações antigas, palavras que pareciam ter o poder de acalmar a tempestade. Queimei as ervas de proteção, sua fumaça se elevando como um escudo contra a escuridão. Tracei os símbolos no chão ao redor do altar, cada linha um elo em uma corrente de libertação. A floresta reagiu. O vento uivava, as árvores balançavam violentamente,
e as sombras dançavam ao meu redor, tentando me distrair, tentando me assustar, tentando me fazer desistir. Mas eu persisti, minha voz firme, minha mente focada, minha determinação inabalável. Eu estava ali para libertar a guardiã, para quebrar a maldição que aprendia àquele lugar, para trazer paz a uma alma atormentada. À medida que as orações se intensificavam, a energia da floresta começou a mudar. O frio diminuiu, o choro se acalmou, e o lamento se transformou em um sussurro de gratidão, um som que parecia vir do próprio coração da floresta. A estatueta da guardiã começou a brilhar com uma luz suave, uma luz que parecia emanar de seu interior, e os símbolos entalhados nela se acenderam, pulsando com uma energia antiga. Finalmente, com um último suspiro, a luz se apagou, e a estatueta se desfez em pó, levada pelo vento, como se nunca tivesse existido. A maldição havia sido quebrada. O ciclo de dor e sofrimento havia chegado ao fim. O silêncio que se seguiu não era mais opressor, mas um silêncio de paz, de alívio, de renovação. A floresta parecia respirar novamente, seus galhos balançando suavemente ao vento, suas folhas farfalhando em um som de contentamento. Seus pássaros cantavam novamente, suas vozes melodiosas preenchendo o ar. Eu havia cumprido minha missão. Eu havia libertado a guardiã, e ao fazer isso, eu havia me libertado também. A obsessão havia desaparecido, substituída por uma sensação de calma e propósito, uma clareza que eu não sentia há anos. Eu sabia que a floresta ainda guardava seus segredos, mas agora eles eram segredos de paz, não de terror. Segredos de uma história que havia encontrado seu final feliz. Saí da floresta ao anoitecer, exausto, mas com uma sensação de leveza que eu não sentia há anos. O ar estava fresco, o céu estrelado e o som dos grilos era uma melodia reconfortante. Eu havia enfrentado meus medos, desvendado um mistério antigo, e ao fazer isso, havia encontrado a mim mesmo. A Floresta da Sombra não era mais um lugar de terror, mas um lugar de cura. Um lembrete de que a escuridão pode ser transformada em luz e que a esperança pode florescer mesmo nos lugares mais sombrios. Eu havia aprendido que o verdadeiro poder não reside em dominar o medo, mas em compreendê-lo, em aceitá-lo e em transformá-lo em uma força para o bem. Comunidade. A história de Ricardo é um testemunho do poder da coragem, do conhecimento e da compaixão. Ela nos mostra que o medo nem sempre é o inimigo, mas um guia, um professor que nos leva a lugares que nunca imaginamos, que nos força a confrontar nossas próprias sombras. A Floresta da Sombra, antes um símbolo de terror, agora se torna um símbolo de redenção. Um lugar onde a dor pode ser curada e a paz pode ser encontrada. Que esta história nos inspire a enfrentar nossos próprios medos, a buscar a verdade e a encontrar a luz mesmo nas profundezas da escuridão. Porque, às vezes, o que buscamos no escuro não é o terror, mas a libertação. E quando a encontramos, o mundo se torna um lugar mais brilhante, mais esperançoso, mais cheio de possibilidades. Até a próxima vez, quando mais relatos da noite nos encontrarão novamente na escuridão, e a linha entre o real e o sobrenatural se tornará ainda mais tênue, mas desta vez com a promessa de que a luz sempre pode prevalecer e que a esperança é a maior de todas as forças. O retorno à civilização foi um choque. O mundo parecia mais brilhante, mais barulhento, mais normal. Mas eu sabia que a normalidade era uma ilusão, uma fachada que escondia as verdades sombrias que eu havia descoberto. A Floresta da Sombra havia me mudado. Eu não era mais o mesmo Ricardo que havia entrado nela pela primeira vez, cheio de uma bravura ingênua. Eu havia visto o que estava além do véu, e essa visão me assombraria para sempre. Mas também me fortaleceria. Eu havia enfrentado o terror e saído vitorioso, não pela força bruta, mas pela compreensão
e pela compaixão. Minha vida se tornou uma ponte entre dois mundos. Eu continuava minhas pesquisas, aprofundando-me nos mistérios do sobrenatural, não por medo, mas por um desejo insaciável de conhecimento. Eu me tornei um guardião de histórias, um colecionador de relatos de encontros com o inexplicável. Pessoas de todas as partes do mundo começaram a me procurar, compartilhando suas próprias experiências, buscando conselhos ou simplesmente um ouvido que as compreendesse. Eu me tornei um confidente, um guia para aqueles que haviam tropeçado nas bordas do desconhecido. Criei um pequeno santuário em minha casa, um lugar onde eu guardava os artefatos que havia coletado em minhas jornadas, os livros antigos, os amuletos de proteção, os diários de outros buscadores. Era um lugar de paz, mas também um lembrete constante da escuridão que espreitava nas sombras. Eu sabia que a Floresta da Sombra não era a única. Havia outros lugares, outros portais, outras entidades, esperando para serem descobertas, para serem compreendidas ou para serem libertadas. Uma noite recebi uma carta. Era de Dona Clara. Ela havia sentido a mudança na floresta, a paz que havia se estabelecido. Ela me agradeceu por ter libertado a guardiã, por ter trazido equilíbrio a um lugar que havia sido atormentado por tanto tempo. Ela me disse que a floresta estava se curando, que a vida estava voltando a florescer em suas profundezas. Mas ela também me alertou. A libertação da guardiã havia aberto um novo caminho, um novo portal. Outras entidades, antes contidas pela fúria da guardiã, agora poderiam se manifestar. A floresta havia se tornado um lugar de paz, mas também um lugar de novas possibilidades e de novos perigos. Eu entendi. Minha jornada não havia terminado. Ela havia apenas começado. Eu havia me tornado um elo, um mediador entre o mundo humano e o mundo do sobrenatural. Eu havia aceitado meu destino, minha responsabilidade. Eu era o guardião de histórias, o desvendador de mistérios, o libertador de almas, e eu estava pronto para o que viesse. A floresta havia me ensinado que o medo não é o fim, mas o começo de uma jornada, o começo de uma descoberta, o começo de uma nova compreensão do universo. E assim, a história da Floresta da Sombra se tornou uma lenda, um conto sussurrado ao redor de fogueiras, um aviso para os curiosos, uma esperança para os perdidos. Ela se tornou um lembrete de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que podemos imaginar, que existem forças além da nossa compreensão e que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo, de compreendê-lo e de transformá-lo em uma força para o bem. Comunidade, a jornada de Ricardo é um espelho para a nossa própria jornada. Todos nós enfrentamos nossas próprias florestas da sombra, nossos próprios medos, nossas próprias dúvidas. Mas, como Ricardo, podemos escolher enfrentá-los, podemos escolher buscar a verdade, podemos escolher transformar a escuridão em luz. A vida é uma série de mistérios a serem desvendados, de desafios a serem superados, de verdades a serem descobertas. E cada passo que damos, cada medo que enfrentamos, cada alma que libertamos, nos torna mais fortes, mais sábios, mais humanos. Que esta história os inspire a olhar para dentro de si mesmos, a encontrar a coragem de enfrentar suas próprias sombras, a buscar a luz mesmo nas profundezas da escuridão. Porque no final, a maior aventura de todas não é a que fazemos no mundo exterior, mas a que fazemos dentro de nós mesmos. E quando encontramos a paz interior, o mundo exterior se torna um lugar de infinitas possibilidades. Até a próxima vez, quando mais relatos da noite nos encontrarão novamente na escuridão e a linha entre o real e o sobrenatural se tornará ainda mais tênue, mas desta vez, com a promessa de que a luz sempre pode prevalecer
e que a esperança é a maior de todas as forças, capaz de transformar o mais sombrio dos lugares em um santuário de paz e cura. Que a jornada de Ricardo seja um farol para todos nós, um lembrete de que, mesmo nas profundezas da floresta da sombra, a luz da esperança nunca se apaga, e que a verdadeira libertação reside em nossa capacidade de amar, de perdoar e de nos conectar com o divino que reside em cada um de nós e em tudo ao nosso redor. E que, ao fazê-lo, podemos transformar não apenas a nós mesmos, mas o mundo inteiro, um passo de cada vez, uma história de cada vez, um coração de cada vez. A escuridão pode ser vasta, mas a luz da esperança é infinita.